dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senta um pouquinho. Versículo de número 8. O texto diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você sabe que essa história, ou essa parábola, ela está anexada com outras duas, somadas elas fazem uma tríade. Está muito alto aqui, querido. Somadas, elas fazem uma tríade. 3 histórias extremamente relevantes e importantes, que trata de pessoas que se perderam. Nós vamos ver a ovelha perdida, nós vamos ver a dracma perdida e nós vamos ver o filho pródigo. As 3 parábolas falam de alguém que se perdeu numa circunstância da vida. Para que você entenda, a ovelha se perde por falta de direção. A dracma se perde por falta de iluminação. Já quando se trata do filho pródigo, é por uma questão de escolha. Então, deixa eu repetir isso. A ovelha vai se perder por falta de direção, a dracma por falta de iluminação, e o filho pródigo escolhe se perder. E nós vamos ver que dentro dessas 3 parábolas, o texto é muito claro quando ele diz que haveria então uma festa nos céus. Nós temos um tema para hoje, e o tema é muito sugestivo. Quando eu digo para vocês que vai ter festa, diga amém por isso. Repita esse tema comigo: vai ter festa. Não precisa apagar não. Diga em nome de Jesus, diga eu recebo. Diga assim: eu vou viver um tempo de festa. Eu libero sobre a sua vida pelo poder do nome de Jesus que vai ter festa. É só você aguardar nele. Nós vamos olhar para essa situação da dracma perdida, que é onde nós estamos presos nesse texto, e nós vamos ver que aqui a palavra candeia é trocada pela palavra lamparina. Candeia, lamparina fazem parte de um instrumento de iluminação importante, pois a partir do momento que o instrumento é utilizado, todo o ambiente escuro, e claro, acesa, todo o ambiente escuro torna-se então um ambiente claro, ou todo o ambiente escuro torna-se um ambiente em que aonde não havia possibilidade de caminhada, a partir desse momento passa a haver possibilidade de caminhada. Eu começo ministrando e liberando sobre a sua vida, que nós temos vivido dias em que tem havido muito embate dentro de casas, ou seja, tem havido confrontos desnecessários dentro de casa, ou seja, as pessoas estão se esbarrando. Às vezes o ambiente nem é tão grande assim, mas
você vê que elas se esbarram. Isso é por conta de iluminação. Um ambiente escuro é comum que a gente venha se esbarrar. Mas quando você acende a lamparina, quando Jesus é a fonte de luz da sua casa e desse ambiente, esse ambiente então ganha essa luz divina, essa luz central. Você vai observar que todas as vezes que suscita, que se levanta algum tipo de contenda, e que Jesus está no ambiente, irmãos, nós vamos perceber uma inquietude, porque se tem uma coisa que o Espírito Santo gera em nós, é essa inquietude. É quando de repente as coisas não estão indo tão bem quanto você imagina ou gostaria, mas no teu coração você percebe que existe um Deus iluminando a sua casa, iluminando o ambiente, com um desejo imenso de que algumas coisas possam parar no seu devido lugar. Então, hoje eu vim te dar um conselho, talvez seja um conselho um pouco complicado de ouvir, mas é um conselho que vale para você e também vale para a minha vida. Então, se você quer viver um tempo de mudanças, se você quer de fato viver um tempo de restauração de alguma área da sua vida, de viver em novidade de vida, comece tudo isso dentro da sua casa, comece tudo isso dentro do seu lar, porque não há sucesso se houver perdas dentro do seu lar. Não há nenhum tipo de sucesso, nenhum tipo de vanglória, se de repente você é daqueles que é útil para alguém, mas não consegue ser útil dentro da sua casa. Então Deus hoje nos pega e nos diz assim: não adianta ser amigo dos amigos se você não consegue ser amigo dentro da sua casa. Não adianta eu ser amigo dos meus amigos se eu não consigo ser amigo da minha esposa, se eu não consigo ser amigo dos meus filhos. Então Deus vira para nós e diz assim: o maior sucesso que Deus pode então oferecer para você é quando você olha para sua casa e começa a perceber que a casa está arrumada. Não fique com vergonha se alguma coisa se perdeu durante a caminhada, muito pelo contrário, tenha ousadia de perceber que tem alguma coisa fora do lugar, e que Deus então vai te dar a possibilidade de que através da iluminação as coisas sejam postas no seu devido lugar. Então hoje Deus vira para mim, vira para ti e diz assim: quer ter sucesso na sua vida? Comece dentro da sua casa. Olha para dentro do seu lar. Observe se aqueles que estão dentro de casa, eles estão mais propensos a sorrir ou a chorar. Porque existem choros na calada da noite, mas o semblante acusa. Pode ser que a mulher, a esposa, vá até para o banheiro para chorar, mas é perceptível quando ela sai do banheiro com os olhos inchados. Deus está dizendo para nós que não há, e eu volto a dizer, não há um sucesso maior do que você olhar para dentro da sua casa e conseguir diagnosticar alguns problemas. E quando você consegue detectá-los, que você então parta para tentar resolver os problemas. Então eu pego um adendo para dizer assim: antes de resolver os problemas dos outros na sua igreja, resolva primeiro os problemas dentro da sua casa. Porque de uma fonte não jorra dois tipos de água: ou jorra água doce ou jorra água amarga. De uma boca procede bênção e maldição. E Tiago vai dizer que não era para ser dessa maneira, mas ele diz assim: de uma fonte só jorra um tipo de água. Se tem jorrado água amarga, a culpa é nossa, porque não temos observado a fonte. Porque a fonte, irmãos, ela vira para nós e diz que de nós fluiria rios de águas vivas. Então, se não tem fluído rios de águas vivas, o problema não é da igreja, o problema não é do pastor, da pastora, do irmão nem da irmã. O problema é nosso. E aí, quando o problema é nosso, eu posso mudar de endereço, não há problema nenhum, mas o problema me acompanha. Aonde quer que eu vá, o problema vai comigo. Por que, pastor, que o problema me acompanha? Porque eu já detectei o problema, mas não estou propenso a resolver o problema. Hoje o Espírito Santo te trouxe nesse lugar e vira para mim, para ti, e diz: quer ter vitória, quer ter sucesso, primeiro arrume a sua casa.
É muito comum escondermos a sujeira. Por conta de quê, pastor? Por conta de ser a nossa casa. Eu varro quando eu quero. Eu acendo a lamparina quando eu quero. Se eu quiser acender, eu acendo. Se eu não quiser acender, eu não acendo. Deixa para depois. Depois eu resolvo. Depois eu faço. Só que os anos da sua vida estão passando. Você já reparou que algumas crises emocionais começam por conta disso? O tempo passa e voa, e você não percebe que enquanto algumas coisas que são extremamente importantes não forem resolvidas dentro de casa, outras não acontecerão. Por quê, pastor? Porque Deus não desperdiça azeite. Ele vira para nós e diz o seguinte para cada um de nós: o que eu tenho para fazer está atrelado a algumas coisas que precisam ser resolvidas. Não sei por que eu estou falando isso. Eu posso não saber, mas o Espírito sabe. Primeiro, arrume a sua casa. E depois eu arrumo a sua vida. Não há, então, motivos de acharmos que ao fecharmos a porta de casa, casa essa que não tinha janelas, com um chão de barro, e o que eu perco é com uma cor semelhante ao barro que eu piso. Isso também mexe muito comigo, porque eu estou pisando num chão que tem a cor da dracma que eu perdi. Tem uma dracma. Eu te falei no domingo do porquê dracma e porquê não denário. Por que o texto não fala de denário? Já que denário é uma moeda romana e a dracma uma moeda grega. E eu te expliquei que eles estavam sobre o domínio de Roma, mas sobre a influência grega. E que existe muito isso na nossa vida. Eles, na verdade, a moeda mais próxima de ser aplicada seria o denário, porque tanto a dracma quanto o denário, ambas estão representando um dia de trabalho. Mas o texto resolve falar sobre dracma, para mostrar que até no texto algumas coisas estão escondidas. Deixa eu falar para você, você fechou a porta, mas tem coisas escondidas. E dentre essas coisas que estão escondidas, enquanto você não resolver, de que forma eu resolvo, pastor? Acendendo a lamparina. Não adianta ter o nome de crente, falar como crente, usar Bíblia como crente usa, fazer o seu devocional, se Deus não tem a condição de entrar nos ambientes que você não tem permitido que Ele entre. Enquanto Ele não entrar nesse ambiente, enquanto essa lamparina de fato não for acesa, alguns problemas só vão ganhar forma, algumas coisas vão ficar escondidas. E aí é que está o problema. É quando você lida com coisas escondidas, você sabe onde elas estão. Ou você perdeu dentro da sua casa, você sabe que ela está lá dentro, em algum lugar, mas você também sabe que na hora que você acender a lamparina, todo esse caos começa a tomar forma, tudo que está errado começa a dar certo. Você entende? Quando Deus trata com Jonas, e Jonas está dormindo numa embarcação que está sendo assolada pelo vento, assolada pela tempestade, e Jonas está dormindo, alguém vai lá precisar acordar Jonas. E é isso que é importante para nós. Enquanto nós não entendemos que Jonas não é simplesmente um homem, Jonas é um tempo profético. E enquanto o tempo profético não despertar, não acordar, irmãos, o caos vai permanecer. Você é um instrumento de mudança na tua casa, no seu lar, em nome de Jesus.
Você vai muito mais além do que você imaginou que um dia iria. Mas Deus está dizendo: resolva alguns problemas aqui dentro, porque existem problemas que estão dentro de você e que estão te impedindo de viver a grandeza daquilo que Deus preparou e tem para a tua história, para a tua família e para a tua vida. Em nome, você entende isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Você compreende? Repita comigo, diga assim: não adianta porta fechada com dracma perdida. Não adianta a porta fechada com valores perdidos. Tem coisas aí, irmãos. Quando você levantou a sua mão para Jesus, foi para Jesus, não foi para o homem. E você sabia que nesse processo algumas coisas aconteceriam. Quem somos nós? É o que Deus quer de nós, revermos alguns conceitos e valores perdidos, para que a gente possa então entender. Eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que eles iam montar o tabernáculo era montado de dentro para fora. O que eu disse? De dentro para fora. O que eu disse? De dentro para fora. Era do Santo dos Santos, depois para o santo lugar e depois para os átrios. É isso que Deus está falando conosco. Às vezes a gente se questiona e se pergunta a Deus: o que está de errado, o que está acontecendo? É o Senhor dizendo: você se perdeu. Se perdeu. O detalhe é quando tinha alguém intercedendo constantemente por você. É quando alguém orava e daqui a pouco dava um surto e você se encontrava. O problema maior é quando algumas pessoas que intercediam deixam de interceder. Como é que você faz agora? Para isso, o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis hoje está nesse lugar, dizendo para você: se você entender que não há uma questão de super crente aqui, irmãos. No domingo eu usei uma pequena frase dizendo para ti o seguinte: varra a sujeira para dentro. Talvez algumas pessoas pregariam dizendo: varra a sujeira para fora. O problema maior é que a gente pega as nossas dificuldades, as nossas lutas, e a gente quer apresentá-las. Desculpa te dizer mais uma vez, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Segunda coisa que eu quero te dizer: algumas pessoas só querem saber o que você está vivendo, nem vão orar por você. Porque quem vai orar nem fala, irmãos. Quem vai orar, ora. Aquele que tem o costume, o hábito de orar, muitas das vezes é incomodado pelo Espírito Santo. Ninguém precisa abrir a boca, ninguém precisa falar nada. Deus vai lá e incomoda o ungido, incomoda a ungida, dizendo: ora por ele, ora por ela, ora pelo meu servo. Ou você começa a orar por alguém, daqui a pouco você está orando por outras pessoas que você não está entendendo nada, mas é Deus que começa a te colocar um desejo de interceder por alguém. Então problemas, valores, perdas, para de varrer isso para fora. Todo mundo sabe da tua vida. Se está bem, você está bem, todo mundo sabe. Se está mal também, você não consegue ficar de boca fechada. Deus está dizendo: fecha a porta. Para de achar que a solução vai vir de homens. Para de achar que quando você confidencia alguma coisa, você está confidenciando algo da tua casa, que faz parte da tua história, que faz parte da tua vida. Mas eu preciso falar com alguém, irmãos. Eu não sei se você já viveu isso, de tentar ligar para alguém, sabe? Eu preciso desabafar.
Eu preciso contar. Aí você vai ligar para alguém e o telefone chama, ninguém atende. Aí o Espírito Santo te pega e diz assim: filho, isso aqui sou eu. Não conte o seu problema. Não divida isso. Divida comigo, deixa que eu resolvo. Entra no quarto, fecha a porta. Fala com teu pai que está em secreto e deixa que o teu pai que está em secreto se manifestará. Aprendamos com isso a ser crentes maduros, suportando. Aquele que suporta. E os embates vão vir, mas você está de pé. Aprendemos na terça-feira que a guerra que Deus permite é a guerra que te promove. Que as lutas que vêm, que te sobrevêm, essas lutas, elas têm começo, meio e fim. E as lutas que você não vai suportar, Deus vai te pedir para simplesmente adorá-lo. Josafá faz o seguinte: reúne, coloca o povo, sabe, em meio à adoração. O Senhor diz: nessa peleja, vós não tereis que pelejar. É a gente pelejando por coisas que não deveriam de ser pelejadas, entrando em guerras que não deveríamos de entrar, é combatendo o mau combate. E quando você combate o mau combate, as coisas te cansam, você se fadiga, e você não está entendendo que Deus quer relacionamento. Qual foi a palavra que eu disse? Relacionamento. Por que, pastor, relacionamento? Porque só tem autoridade de limpeza quando se relaciona com a lamparina, irmãos. Você só tem autoridade quando você se relaciona com a lamparina. E aí, Ele te dá autoridade. Me dá só autoridade? Não, pastor. Te dá a noção de que agora você vai precisar dar atenção para dentro da sua casa. Nós temos vivido dias, irmãos, em que as atenções têm sido para tudo e para todos, menos para o que há de mais importante. A sua casa é aquilo que Deus te confiou. E quando eu digo a sua casa, eu digo o seu lar, eu digo a sua família. É aquilo que o Senhor te confiou. Só que quando eu me relaciono com a lamparina, eu imagino que ela vai só iluminar. Não, a lamparina também vai aquecer. Ela foi chamada. Quando você aciona, quando você se relaciona com ela, ela agora aquece os corações que estavam frios. As pessoas que estavam distantes, que já não sentiam mais a presença de Deus, agora, quando eu me relaciono, ela aquece a minha vida. Eu falei para vocês que no Êxodo 3, nós vamos ver a partir do versículo de número 2, a sarça que ardia, porém não se consumia. Essa foi a maneira que Deus criou para chamar a atenção de Moisés. Aí Moisés olha e ele percebe que a sarça ardia no fogo. Sabe, hora nenhuma nós vamos ver nesse texto, ou em textos subsequentes, que depois que Moisés foi embora, a sarça se apagou. Essa sarça tinha um significado especial. O que mostra para mim e para ti? E o Senhor ainda vai virar para ele e vai dizer assim: ei, querido, essa terra é terra separada. Tira as sandálias dos pés, porque você não está pisando numa terra qualquer, você está pisando num ambiente separado. Então tire as sandálias, tire os rudimentos do Egito, Moisés. E aí você vai receber de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida. Quando você se relaciona com a lamparina, você tem a revelação certa para os dias atuais. Você não fica com a revelação para o passado, porque o passado passou. Mas você fica com revelação para que você possa dar passos de fé. E você não vai ver aqui a aplicação dizendo: ardeu, parou de arder no momento que ele se afastar, ou quando ele se afasta para de arder. Mas se ele permanecesse naquele lugar, arderia. Deus está dizendo que o teu lugar é na presença dele. Deus está dizendo que existem valores que se perderam, tudo bem, mas que ele, ou o Espírito dele, está acendendo uma chama dentro de você.
Irmãos, eu fico olhando, sabe, e N situações na vida, N situações. São 16 anos de pastor, 16 anos. Quantos eu disse, esse vai, essa vai, vai dar certo. E de repente houve um esfriamento. Eu não estou dizendo sair daqui não, irmãos, porque você pode sair daqui, você só não pode sair da presença, porque ela vai contigo por onde quer que você for. Não é isso, não é aqui, não é nova unção, mas é um esfriamento. Porque você pode estar aqui e estar frio, você pode estar aqui e estar fria, e de você olhar e falar, não, aqui tem maturidade para suportar, aqui tem maturidade para aguentar, aqui tem maturidade para ir em frente, aqui não, aqui, são os meus olhos, porque Deus não erra. Mas o olhar do homem é um olhar que diz assim, não, já tenho 16 anos de pastor, hoje eu bato o olho e eu conheço nada, queridos, sei nada, mas eu sei de um Deus que gerou expectativa dos céus a teu respeito. Então, em nome de Jesus, não pode ser qualquer meninice, qualquer coisa que te desagradou, que te, sabe, que me entristeci, por conta de quê? Tem alguém que pagou um alto preço pela tua vida. Tem alguém que repreendeu Pedro e disse, Pedro, embainhe a tua espada. Faz isso não, rapaz. A minha vida ninguém vai tirá-la, a minha vida eu vou dá-la. Tem alguém que quando está na cruz diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas não tinha ninguém pedindo perdão para Jesus, irmãos. Não havia um grupo de baixo dizendo, Jesus me perdoa, não. Ele libera o que naquele momento nem havia sido pedido ainda. Claro que as palavras transcenderiam, ecoariam no mundo espiritual, mas eu estou falando de um Deus que fez você forte e valente, de um Deus que vira para nós e diz assim, vamos parar de meninice e vamos entender o que é ministério, vamos entender o que é servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Tu sai de casa triste, mas quando tu passar por aqueles portões, a alegria do Senhor é a tua força. Você não tem motivos, não tinha, até cruzar os portões. Quando você cruza, você não está servindo a você mesmo, você não está servindo a homem, você está servindo a um Deus todo-poderoso. E quando você serve a Ele, irmãos, você sai da tua casa abalado, você sai da tua casa entristecido, mas eu não sei o que me aconteceu, eu percebo que tem um brilho diferente sobre a minha vida. Você é luz nos dias de trevas, você é a luz dos dias de aflição para alguém. Você é aquele que faz a diferença. Faz a diferença. E aí você caminha, e aí você vem vindo para a igreja, e aí você vai se arrumando, e aí você vai colocando o seu uniforme. A tua vontade é desistir, a tua vontade é parar, a tua vontade é abandonar, mas você não consegue, porque maior é aquele que está contigo. Você não consegue. Eu estava conversando com o pastor Du e nós estávamos falando sobre isso. E nós temos algo que nos assemelha. O que é, pastor? Quando não estamos bem, a gente já caminha desde o início, 16 anos. E ele sabe quando ele vai chegar no gabinete, vai encontrar o pastor dele, talvez com semblante. E o semblante demonstre que o pastor não está bem. Da mesma maneira eu sei quando ele chega e que ele não está bem. A gente já caminha há muito tempo. E aí quando não está bem, o que a gente faz? Coloca um outro no nosso lugar? Poderia? Claro que poderia, por que não? Não é falta de humildade colocar alguém no nosso lugar não, irmãos. Só que nós entendemos que quando a gente sobe ali, ou ele sobe ali, ou eu subo ali, ou ele sobe ali, ou ele sobe lá, ou ele ajeita o microfone, ajeita o instrumento, ajeita. Irmãos, vem uma luz, vem um resplendor,
Vem uma luz que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Vem uma presença que te envolve. Vem um Deus que te aproxima. Então Deus hoje vira para nós e diz assim: suporte. Vira para alguém do teu lado, diga assim: suporte. Diga: suporte. Porque o Espírito te aquece da forma que você necessita para permanecer de pé, permanecer na obra. Mas veio um diagnóstico, veio também, chegou lá em casa um diagnóstico. E não só uma vez, várias. Vieram problemas, na minha casa também tem problema, tem dificuldade. Mas os filhos, eu sou pai de 5 irmãos, e sei o que é filho, sei o que é problema, e sei o que é luta. Mas uma coisa eu também sei, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei, mas o Senhor é pastor. Ei, quando Deus olha do alto, Ele não vê a posição que eu ocupo, Ele sonda o meu coração, Ele sonda o seu coração. Então quando Ele me vê e te vê, Ele nos vê, irmãos, da mesma maneira, pois o amor dEle está sobre nós. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aí leia comigo o texto. No 8, o texto diz que se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa. Repita comigo: varre a casa, e procura com muito empenho até encontrá-la. Que lindo, né? Aí o 9, ele vai dizer que, e quando a encontra, ela reúne as amigas e vizinhas, não é isso? Repita comigo: ela reúne as amigas e vizinhas. Aí ela vai dizer assim: alegrem-se comigo. Não é isso que essa versão diz? Almeida atualizada, que a gente vai passar a usá-la daqui por diante. É isso? Aí ela vai virar e vai dizer assim, ó: por quê? Por quê? Me ajuda, vai. Vai, vamos ler, só essa parte de baixo. 1, 2, 3, vai. Vamos ler mais uma vez, porque isso aqui passa batido e já passou por mim. Por isso que eu acho legal, porque já, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Porque ela diz que achou a dracma que ela tinha perdido. Assumiu os erros. Ela assume: eu achei o que eu perdi. O que ela fez? Não terceirizou, não procurou culpados. Se minha vida está assim, se o que eu estou vivendo isso hoje é isso, o culpado sou eu. Assuma o poder da palavra verbalizada. Tudo quanto pedirdes ao Pai em oração, recebereis. Tudo quanto pedirdes. Ela assume. O que significa isso? Nós não podemos procurar por você. Você não pode procurar por mim. Sabe o que acontece? Os nossos rótulos. O que está escrito no rótulo? Super crente. Como é que eu assumo agora que eu perdi? Melhor é fechar a porta. Deixa quieto. Hoje é uma noite de assumirmos, irmãos. Pois quando você assume, as coisas começam a acontecer.
a se manifestar. O amor de Deus começa a imperar. Um dia um pastor, num congresso nosso de pastores há muitos anos, ele falou algo, pastor Edson, que ele contou a história de um pastor que queria se aposentar. Estava muito cansado. E aí ele queria se aposentar porque ele já tinha feito a obra durante 50 anos. E ele queria descansar, é um direito descansar, talvez. E aí ele foi lá, já havia adquirido uma casinha de praia, um lugar simples, um lugarzinho simples. E o desejo dele era só deitar numa rede. Qual era o desejo? Chegou nessa casa, ele foi lá, deitou na rede. Horas depois foram chamá-lo e ele tinha morrido. Não era descansar que você queria? Tem feito muito na obra de Deus? Está cansado? Está difícil, pastor, eu tenho que trabalhar, pastor, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais tempo, pastor. Cuidado que ele pode tirar o seu tempo. Aquele que você diz que você não tem, não estou aqui querendo, eu estou aqui falando de um Deus que é amor e é fogo consumidor, irmãos. Eu estou aqui, não estou pregando para uma igreja em jardim de infância, eu estou pregando uma igreja eleita, sabe, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí olha o que diz Ageu, lá no capítulo de número 1, aí no versículo de número 6, olha Deus, primeiro dizendo assim: vocês não querem festa? Não é festa? O pastor não disse que vai ter uma festa? Então vamos arrumar a casa? Olha o que o texto diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o seu salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Você põe, quando você vê, não tem nada. Por quê? Porque você inverteu as ordens das coisas. Afinal de contas, você conquista aqui para quem? Eu preciso conquistar para deixar para alguém, é isso? Essa é a tua motivação de vida? Não entendes tu? Jesus virando e dizendo: observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem. Claro que nesse texto, nesse contexto, está falando das aves. Mas ele faz uma, e diz assim, que não faz nada disso, mas o Senhor as sustenta. Não valeis vós mais do que as aves dos céus? Ele não está dizendo que você não deve trabalhar. Ele não está dizendo que você não deve semear. Ele não está dizendo que você não deve dedicar-se ao seu crescimento. Não é nada disso. Mas eu tenho que aprender quem é a minha prioridade, irmãos. Eu tenho que entender, senão, desculpa, você vem para a igreja e você volta, e você vem, e você vai para a tua casa, e você vem, e você, e as coisas não mudam. Você não muda. Você não é transformado. Nós estamos falando de um evangelho genuíno que transforma o homem, de um evangelho que nos pega, capenga, cheios de defeitos, cheios de máculas, sabe, e nos reme, traz para a gente o perdão dos nossos pecados. Quando eu o aceito como Senhor da minha vida, ela assume os erros. Ela assume, fui eu que errei. Fui eu. Sabe o que ela diz em outras palavras? Eu não vigiei. Porque quando eu era para manter a lamparina acesa, eu achei que outras coisas fossem mais importantes. E aí eu acho, desculpa com todo respeito para você que me assiste na tua casa, você acha que o fato de você estar me assistindo é suficiente, quando na verdade você só me assiste para dar um cala-boca, para você dizer, pelo menos eu estou assistindo o culto, mas o teu coração está longe dos caminhos do Senhor.
Ele já não é prioridade nas nossas vidas, a vida de muitas pessoas há muito tempo, irmãos. E aí as coisas demoram, as coisas não andam, as coisas não fluem. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer promover uma festa aqui hoje, irmãos. Diga assim: haverá uma festa nesse lugar. Diga isso. Eu sei que a palavra foi pesada, né? Mas diga, haverá uma festa nesse lugar. Mas eu vim te dizer que palavras pesadas geram confrontos, e confrontos geram mudanças. Deus não quer que você continue o mesmo. Deus não quer que você continue a mesma. Deus quer que sejamos mudados. Deus quer que sejamos firmes. Deus quer que sejamos aqueles soldados, sabe, irmãos? O inimigo vem, tenta, e de repente você tropeça e cai. Daqui a pouco você está de pé de novo. Aí ele tenta de novo, aí daqui a pouco diz: como é que ele pode? Como é que ela pode? Tem um segredo que eu aprendi nesse tempo de caminhada, não como pastor, mas um tempo de caminhada. Irmãos, não conto as minhas fraquezas nem para minha esposa em casa. Os dias que eu estou nos meus conflitos, às vezes conflitos ministeriais, às vezes estou com as minhas perguntas, as minhas inquietudes no coração. Deus, será que eu fiz? Será que esse era o caminho? Será que esse era esse? Eu guardo comigo, eu falo com Deus. Sabe, irmãos, eu guardo porque vão ter coisas que eu posso contaminá-la, e aí não adianta. Não adianta dois, e de repente, se naquele momento a palavra não for uma palavra de sabedoria, ao invés de me levantar, pode me desestruturar. Não que não haja palavra de sabedoria na tua casa ou na minha, mas Deus está dizendo que existem momentos que é o momento de engolir o choro, porque o choro não vai durar uma noite toda, a alegria virá ao amanhecer. Deus é contigo, Deus é com a tua casa, e Ele está dizendo: vai ter festa na tua casa, irmãos, vai ter festa. Aí o texto diz, no versículo 10, leia comigo, vou contar até 3, leia comigo, sobe mais esse texto para a gente, em nome de Jesus. Consegue? Obrigado. Vamos lá, leia comigo, 1, 2, 3, vai. Vamos ler de novo, vamos lá, vai ficar gravado no teu coração, vai. Em nome de Jesus, vai. 1, 2, 3. Então vamos entender o texto. Eu afirmo a vocês, há uma afirmação no texto, diga amém. Há uma certeza no texto, diga amém, de que haverá uma festa, diga amém, irmãos. Uma festa quando, pastor? Eu afirmo a vocês que a mesma alegria, não é isso? A mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. O que o texto diz? Que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. O texto não está dizendo que os anjos se alegrarão, não. Os anjos vão assistir à alegria de quem? Do próprio Deus. Então tem um Deus que já declarou para a sua vida que vai ter festa na tua casa. A aplicação desse texto aqui, irmãos, é uma referência à alegria do próprio Deus. Não são os anjos que vão se alegrar, é o próprio Deus que vão se alegrar, e os anjos vão contemplar a alegria de Deus. Por conta de quem? Por conta de valores que se perderam e que foram achados para a honra e glória do Senhor Jesus. Então hoje eu vim te dizer que em nome de Jesus você foi chamado para iluminar, irmãos. Sabe qual é o pedido que eu quero fazer a Deus? Que Deus possa fazer com que você ilumine e que você receba revelações que você nunca teve outrora. Você entendeu? Em nome de Jesus. Só que para isso, irmãos, nós precisamos varrer. Diga: eu preciso varrer. Em nome de Jesus. Pois quando você varre, pois quando você reconhece, porque até então você estava achando que estava tudo muito bem, mas não está bem, as coisas não estão fluindo da maneira que você espera.
E aí tem um Deus dizendo assim: varra, filho, aprenda a varrer, aprenda que é tempo de limpeza nesse lugar. Quando você varre, o que estava perdido é encontrado. Quando você varre em nome de Jesus, as gavetas antigas são abertas. Quando você varre, palavras começam a provocar milagres. É um Deus que pega a mim e a ti dizendo: ah, se ela soubesse, se ele soubesse que enquanto ele varre, posso no mundo espiritual te entregar uma vassoura nas tuas mãos. Posso virar para você e dizer que a tua vitória está muito mais próximo e muito mais certa do que você imagina. Que há uma festa, tem um Deus sorrindo, tem um Deus alegre, tem um Deus proclamando uma festa por mim e por você. A festa preparada para a tua casa. Aonde aconteceu a festa, pastor? Dentro da casa dela. Tem uma festa preparada para dentro da tua casa, mas dele vira e diz assim: se você varrer, se você entender que algumas coisas têm que ser banidas da tua história, se você compreender que algumas coisas que permeiam, algumas coisas que amanhecem contigo, caminham contigo durante todo o dia, dormem contigo, acordam contigo, elas precisam ir embora. Sabe o que Deus está dizendo? Que casas serão arrumadas. Irmãos, quando as casas são arrumadas, os filhos começam a entrar na posição, cada um do seu lugar. Deus está dizendo: uma coisa ainda te falta. Está tudo muito bem, você caminha, você vem, você é servo, eu sei disso, eu sei quem você é em mim, eu sei que você já entendeu quem eu sou para você. Mas tem um Deus que vira para nós e diz assim: ah, quando você reconhece os seus erros e você pega a vassoura, sabe, irmãos, a vassoura de fogo no mundo espiritual, a vassoura de fogo em nome de Jesus, e você começa a passar a vassoura, sabe? Você começa a entender. E aí, Deus, eu vim hoje dizer que enquanto você estiver aqui adorando ao Senhor, Deus vai estar passando uma vassoura lá na tua casa. Deus vai estar passando uma vassoura diante de impossibilidades, diante de infertilidades, em nome de Jesus. Uma vassoura na tua vida. Você recebe isso aí? Você pode ficar de pé junto comigo em nome de Jesus? Você pode. Isso. No mundo espiritual, deixa a luz acesa por enquanto, daqui a pouco você apaga. No mundo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero no mundo espiritual uma vassoura para você. Parece coisa de louco, né, irmãos? Parece coisa de pentecostal, desacerbado, né? Às vezes fala: não, mas é profético para a tua vida. Tem coisas que vão precisar ser varridas, e quando elas forem varridas, irmãos, o milagre, ele vai acontecer na tua história. Eu libero no mundo espiritual uma vassoura espiritual para você, e você varrendo, sabe? E você pegando, e você entende? E você compreendendo a essência disso, a essência do Evangelho é gerar transformação na tua casa, é gerar transformação na tua casa, na sua vida, enquanto você ora. Isso, pastor, segura um pouquinho. Eu sei de tudo isso, mas não quero fazer. É possível, claro. Mas não vamos culpar mais ninguém. Não vamos culpar mais ninguém. Enquanto eles cantam, hoje eu queria pedir algo. Os familiares que estão aqui reunidos, que se aproximassem, e aí dá a mão a essa pessoa que de repente representa a sua casa, em nome de Jesus. A gente libera. Quem estiver aqui, trabalhadores estão liberados. Se estiver aqui alguém que represente a sua família, faça isso, em nome de Jesus. E que aquilo que não acontecia, que passe a acontecer em nome de Jesus.
aquilo que você já não via mais possibilidade que aconteça. Porque não basta mais simplesmente você estar aqui. E quando você olha para o lado, você vê que lhe falta. Está faltando. Mas tem um Deus que preenche. Tem um Deus que preenche. Que vira e diz: chegou o tempo em que eu toco. E quando Ele toca, irmãos, quando Ele faz, quem pode impedir? Enquanto vocês estão aqui, Deus varre. O Senhor passa com uma vassoura de fogo e vai queimando e vai limpando tudo que estava de errado. Então eu vou te dar um conselho: se você está com a tua família, segure a mão de forma firme. Segure a mão e comece a orar, porque quem quer o milagre é você. Quem precisa do milagre é você. Então quem tem que orar é você. Eu queria que você pudesse abrir a sua boca agora aí no teu lugar e começasse a falar com Deus. Deus, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que era para dar errado, tudo aquilo que o inimigo tentou, Senhor, investiu, tudo aquilo que ele achou, Senhor, ele achou que não ia dar certo, ele achou que não aconteceria, ele achou, Senhor, mas ele se frustrou, Deus. Ele se frustrou. Por quê? Porque agora o Senhor está entrando. O Senhor está entrando. Em nome de Jesus. Que antes de vocês habitarem, que quem primeiro habite naquele lugar seja a presença de Deus. Então hoje, que quem habite naquele lugar seja a presença de Deus. Deus, envia anjos com espada desembainhada de fogo. Envia anjos para varrer, Senhor. Envia anjos para limpar, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, Senhor, vá, meu Pai, vá e muda a história, muda, e o que era para dar errado, Senhor, que venha dar certo. Senhor, é o que eu te peço, meu Deus, é o que eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus. Então varra, Deus, que possamos limpar, sair daqui limpos, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Através de Cristo, eu posso caminhar em tua direção. Filhos voltando para casa, porque nós estamos varrendo. Vai ter festa na sua casa. Mostra a tua glória e toda a terra canta. Oh, aleluia. Diga aleluia. Diga assim: eu creio que vai ter festa. Oh. E o que Deus vai fazer na sua vida vai servir de testemunho para vizinhos, parentes, pessoas próximas. Eu creio nisso. Se você também crê, diga amém. Senta um pouquinho em nome de Jesus.